Muito bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira, 23 de maio. Começamos agora o RA com você para todo o Brasil e confira os destaques da edição de hoje. O governo anuncia queda no preço, mas motoristas continuam protestos contra a alta nos combustíveis. Justiça manda prender ex-governador apontado como principal operador do mensalão tucano. Falso médico agia em postos de saúde de comunidade do Rio de Janeiro. Neblina intensa é a nova arma contra o crime. Novidade foi apresentada em feira de segurança. E mais uma reportagem da série especial sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. O RF com você está apenas começando. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você os alimentos que podem matar, é isso mesmo. Alguns produtos escondem toxinas que você nem pode imaginar aí, viu? Mas podem prejudicar a sua saúde. Produção, nós temos as fotos de ontem que eu não mostrei e prometi que iria iniciar o RF com você mostrando? Temos? Se você não mandou, pode me mandar, viu? Para o nosso WhatsApp, daqui a pouco eu mostro o WhatsApp também. Então pode colocar na tela para mandar aquele momento beijo. O Wagner de Montes Claros, Minas Gerais. Super beijo para você, Wagner. A Maria Vitória, que coisa mais linda, de Montes Claros também, Minas Gerais. Daniel de Piracicaba, interior de São Paulo. Super beijo, Daniel. Ótima quarta para Cícera de Itabaianinha, Sergipe, beijão. O Evandro de Serrolândia, Pernambuco. Elionaldo de Piancó, Paraíba, super beijo também. Niedes de Penedo, Alagoas, beijão. Essas foram as primeiras participações. Quer mandar a sua selfie assistindo o RF com você? Tem essa regra, né? Então anota o nosso WhatsApp, faz a selfie e me manda, não esquece do seu nome e a cidade. 1997-102-4854. Estou esperando a sua participação, viu? Vamos fazer a primeira pausa aqui, não saia daí por nada desse mundo, porque daqui a pouco tem as principais notícias do dia. Vivo, daqui a pouco temos a reportagem especial Alimentos que podem matar. Que tem muitos riscos aí para a saúde. Daqui a pouco vamos ver a previsão do tempo, como está o clima aí em várias partes do Brasil. Já está na tela São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima de 12, máxima de 22 graus. Em João Pessoa, mínima de 22, máxima de 29 graus. E em Florianópolis, Santa Catarina, mínima de 13, máxima de 19 graus e sol por lá. O governo anunciou que vai retirar uma das taxas sobre o óleo diesel para baratear o preço do produto após consecutivos aumentos. Mas nem isso foi capaz de conter os protestos em todo o país. O movimento ficou violento na rodovia Raposo Tavares, região de Sorocaba, no interior paulista. O grupo tenta evitar a passagem dos caminhoneiros, arremessando pedras nos carros. Está insustentável trabalhar. Agora o preço do óleo diesel está insuportável. Ainda em São Paulo, caminhoneiros atearam fogo em pneus na rodovia Regis Bittencourt. Eles passaram o dia no acostamento. Na via Anchieta, caminhoneiros interditaram 2 faixas da rodovia que leva ao Porto de Santos. E o congestionamento chegou a 13 quilômetros. Na capital, os motociclistas resolveram se unir aos caminhoneiros e fizeram um protesto na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Petrobras. São pelo menos 26 pontos de protesto no Rio Grande do Sul. E por causa da paralisação, essa montadora suspendeu a produção. A cooperativa de produção de alimentos suspendeu as atividades nos 3 estados do Sul. E também em Mato Grosso do Sul, por falta de produtos para processar carnes. Nas rodovias mineiras, são 39 pontos de protesto em todo o estado. Em Rondônia, a rodovia de pista simples forçou os carros a andar no acostamento. No Paraná, mais de 30 pontos de protesto se espalharam pelas rodovias do estado. Em Itajaí, Santa Catarina, teve passeata. A polícia rodoviária tentou tirar os manifestantes da pista para a passagem dos carros. Depois de se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Fazenda anunciou que o governo irá retirar a taxação sobre o diesel, se o Congresso aprovar mudanças de reoneração e acabar com a isenção na folha de pagamento de empresas de mais de 50 setores. Bom, e toda essa situação já tem gerado desabastecimento, viu, gente? Algumas empresas de ônibus foram prejudicadas, olha só.
No lugar dos carros e caminhões, vários ônibus abastecendo com diesel nos postos da região metropolitana do Rio. Não está tendo óleo nas empresas. Na rodovia Washington Luiz, na altura da Baixada Fluminense, a realidade não é diferente. Essa fila com mais de 50 ônibus parados no acostamento é para abastecer no principal posto da região. Isso está lá para trás, lá, ó. Se vocês olharem, está lá para trás, lá, ó. O reflexo do racionamento do óleo diesel também já atingiu o interior do estado. Neste outro vídeo, vários ônibus também parados no centro de Barra Mansa, aguardando o abastecimento. Já não tem mais óleo não, hein? Tá abastecendo aqui no centro da cidade, tá uma fila de ônibus aqui, ó. O motivo para isso é o constante aumento no litro do diesel nas refinarias nos últimos 15 meses. Isso acaba refletindo no valor praticado diretamente para o consumidor. E com as várias manifestações promovidas em todo o país pelo setor de transporte rodoviário de combustíveis, as empresas de ônibus estão com abastecimento prejudicado, pois não conseguem ter o produto dentro das garagens. O bloqueio feito em terminais de distribuição de combustíveis e rodovias impede o estoque do produto, não só nas empresas de ônibus, mas também nos postos. A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado já informou que a frota será reduzida a partir desta quarta-feira, por causa do racionamento do combustível. Mudando de assunto, a Intervias anunciou mudanças em uma rotatória que sempre foi alvo de reclamações dos motoristas em razão da insegurança no local aqui em Limeira. Nós vamos então falar agora ao vivo com a repórter Larissa Israel para saber quais são essas alterações. Hein, Larissa? Boa tarde. Boa tarde, Marielle. Boa tarde para você que acompanha o RF com você. E para tentar amenizar o problema dos acidentes e organizar o trânsito aqui no local, a Intervias anunciou que a rotatória vai receber semáforos. Os equipamentos já estão sendo comprados e, segundo a concessionária, devem ser instalados em 90 dias. O local sempre foi alvo de grandes reclamações e protestos. A rotatória fica na entrada da cidade, bem na rodovia que liga Limeira a Piracicaba. O trecho é bastante movimentado e nos horários de pico, tanto pela manhã quanto à noite, registra lentidão. Os pedestres também sofrem bastante para tentar atravessar a via. Cerca de 35 mil veículos passam por aqui diariamente. Voltamos aos estúdios da Rede Família. Bom, se for para melhorar realmente a segurança no trânsito, que assim seja, né? Muito obrigada pelas informações, Larissa. E começou a funcionar a plataforma online de adesão ao acordo que vai restituir as perdas da poupança a quem tinha dinheiro aplicado na caderneta nas décadas de 80 e 90. Carlos vendeu um apartamento em 1986 e aplicou o dinheiro na poupança. O valor ficou no banco durante os planos Bresser, Verão e Collor 2. Mas na hora de investir em um novo imóvel, descobriu que teve perda financeira. O aposentado está entre os 2,5 milhões de pessoas que neste mesmo período foram prejudicadas pelo fracasso dos planos econômicos e entraram na justiça. Agora esses brasileiros terão a chance de fazer um acordo com as instituições financeiras e receber esse dinheiro. Então, como tem essa possibilidade de acordo, eu vou tentar fazer esse acordo, porque mesmo que ganhe menos, vai ser uma coisa garantida e que vem imediatamente. Os poupadores ou representantes das pessoas que tiveram perdas financeiras já podem se cadastrar pela internet e pedir a adesão ao acordo. Depois de finalizado o processo, quem tem para receber até R$5.000 terá o valor depositado à vista. Saldos superiores poderão ser parcelados em até 4 vezes semestrais. Esse advogado diz que a medida vale a pena tanto para quem perdeu dinheiro na caderneta de poupança, quanto para os bancos. Sempre que há uma decisão judicial, somente uma parte ganha e a outra perde. Num acordo, ambas as partes ganham e ambas as partes perdem algo. Então, é o pensamento do ganha-ganha e não do perde-ganha. A plataforma para solicitar o acordo financeiro pode ser acessada pelo site pagamentodapoupança.com.br. A estimativa é que os valores das perdas somem R$12 milhões.
E olha, a Polícia Civil Mineira negocia com os advogados do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, os termos da apresentação dele à Justiça. Ele é o principal personagem do chamado Mensalão Tucano. 5 desembargadores votaram contra os embargos de declaração apresentados pela defesa de Eduardo Azeredo. Esse era o último recurso em segunda instância. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ex-governador de Minas tem que começar a cumprir a pena de 20 anos e 1 mês em regime fechado. Por maioria, determinaram a imediata expedição do mandado de prisão. Também foi votada a possibilidade de Eduardo Azeredo cumprir a pena em cela especial por causa dos cargos ocupados pelo ex-governador. Por 4 votos a 1, o pedido também foi rejeitado. A defesa ainda pode recorrer. É uma pendência de um habeas corpus a ser tratado pelo STJ, cuja medida liminar deve ser apreciada nas próximas horas pelo ministro Jorge Mussa e há, portanto, essa perspectiva. Eduardo Azeredo é o réu principal do processo do mensalão do PSDB. Foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato. O caso ficou conhecido como Mensalão Mineiro, um esquema de corrupção que desviou dinheiro público das estatais para as eleições de 1998. O Ministério Público sustentou que Azeredo tinha conhecimento das irregularidades e ainda determinou o pagamento dos valores que foram desviados para a campanha. O operador financeiro do esquema foi Marcos Valério, que já cumpre pena de mais de 37 anos pelo mensalão do PT. Em entrevista exclusiva, o ex-governador nega qualquer irregularidade. Eu não estou preparado para isso porque é muito injusto, não é justo. E olha, um falso médico foi identificado em uma comunidade no Rio de Janeiro. Ele realizava diversos atendimentos em um posto de saúde, olha só. O vídeo mostra quando o morador entra no posto de saúde de uma comunidade em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e dá a voz de prisão ao falso médico. Senhor Ricardo Cílio, o senhor está preso. Exercício ilegal da profissão. O senhor não é médico. O homem ainda diz que é médico, mas o morador diz que ele vai ter que provar. Ele não é médico, está atendendo sem ser médico, usando carimbo. Então o senhor vai provar agora na delegacia e me processa se o senhor estiver certo. O falso médico aparece neste outro vídeo passando remédios para pacientes. Nas fotos, ele também posa de jaleco, onde as consultas são realizadas. Ricardo Oliveira Orsini usava o nome e o CRM de um médico que se chama Ricardo Carvalho. Segundo a polícia, Ricardo é farmacêutico e atuava como médico há pelo menos 5 meses no posto de saúde. Uma pessoa, na semana passada, foi atendida por ele, me confirmou realmente que era ele. E a gente vem fazendo um levantamento nesse período. Com ele, a polícia apreendeu receitas, 2 carimbos médicos e um caderno com os nomes dos pacientes. No momento da prisão, pelo menos 30 pessoas aguardavam por atendimento. Ricardo foi ouvido e alegou que apenas passava remédios. Mas funcionários e pacientes desmentiram a versão dele, que vai responder por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Brincar com a saúde pública, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Funcionários técnico-administrativos da Unicamp entraram em greve nessa terça-feira. O repórter Vinícius Boeri esteve lá na tarde de ontem e traz as informações pra gente. Cerca de 400 pessoas, segundo os organizadores, participaram do protesto na manhã desta terça-feira. O ato aconteceu em frente à reitoria da Unicamp. O objetivo da greve é reivindicar reajuste de 12,6% nos salários. A proposta apresentada pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas foi de 1,5% para funcionários e docentes da Unicamp, USP e Unesp. Segundo o Sindicato dos Funcionários da Unicamp, 1.000 profissionais aderiram à paralisação. Esse 1,5% proposto pelo CRUESP, ele foi considerado, na verdade, um desaforo para a nossa categoria, tendo em vista que a gente não tem um reajuste real da inflação desde 2015. Esse pacote que vem se arrastando desde 2015, ele também tem corte de gasto, não estão sendo repostos os postos de trabalho, as pessoas que estão se aposentando na Unicamp não são repostas, as pessoas estão pedindo demissão voluntariamente, porque como não tem reajuste, não tem um plano de carreira, nada mais,
os serviços vêm aumentando e a quantidade de trabalhadores vem diminuindo. O grupo questiona também o recente aumento de 3,5% para os profissionais que recebem o teto salarial, hoje em R$ 22.300. O reitor alega que não tem recurso, mas quando aumentou o salário do governador, imediatamente ele aumentou o teto da universidade. Pagou isso em fevereiro àqueles que estavam bloqueados pelo teto, uns 3,5%. E para os trabalhadores agora na database em maio, ele ofereceu 1,5%, ou seja, ele joga para quem, ele reajusta o salário de quem ganha mais e menos para quem ganha um salário menor. Na próxima quinta-feira, os professores devem decidir se aderem ou não à greve. O reitor da Unicamp manifestou a sua posição pelo site oficial da universidade. Para Marcelo Quenobel, o índice de 1,5% é o que, abre aspas, a conjuntura atual permite e está em consonância com os preceitos de responsabilidade com a gestão pública. Fecha aspas. Para ele, o reajuste representa acréscimo anual de R$ 34 milhões. Bom, em nota, a assessoria da Unicamp informou que, de acordo com a Constituição Federal, reconhece o direito de greve aos servidores públicos, desde que exercida nos termos e limites da lei. Além disso, destacou que fará esforços para garantir a prestação dos serviços essenciais ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e que o cônsul deliberou em reuniões de fevereiro e março que a definição dos reajustes salariais deveria ser submetida ao órgão por envolver aumento de despesas na universidade. E falando em segurança, um tipo de crime tem crescido cada vez mais: os roubos de celulares. Muita gente tem desenvolvido técnicas para evitar ficar exposta ao risco. Todo cuidado é pouco ao falar no celular no meio da rua. A cada 1 hora, pelo menos 2 aparelhos são roubados no Rio de Janeiro. A Zona Norte está bem perigoso para andar com o celular. Já nem ando, tiro o fone, tiro tudo, deixo guardado. Não consigo nem andar lá tranquilo porque tá bem perigoso. Os criminosos aproveitam situações como essa. Pessoas distraídas acessando conteúdos ou respondendo mensagens. Não tem medo de usar assim no meio da rua? Tenho, mas eu me preservo, né? Mas preservo-se no bom sentido, não. Aqui o assalto tá grande, os acometimentos de assalto, são constantes aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Num show, já roubaram o celular. É comum, todos os meus amigos já foram assaltados, então assim... Você já teve algum celular roubado? Já. Como é que foi? Foi horrível, né? O cara chegou armado e pediu os pertences e eu entreguei. O celular, a aliança e o relógio. Para se proteger, cada um tem a sua estratégia. Se tiver alguma loja, alguma coisa, eu prefiro parar, evito ficar na janela do ônibus também, né? Que é uma ocorrência que algumas pessoas já relataram, né? Que puxa de fora do ônibus. Sempre ando com a bolsa na frente, assim, procuro sempre estar olhando por perto, mas acho que não tem muita escapatória às vezes, né? Débora entrou para estatística. Já foi alvo 4 vezes da ação de ladrões. Eu fui atender o telefone no ponto de ônibus e aí já chegou um rapaz, passa a bolsa, passa o celular e a gente já se assusta e não quer reagir. Até foi o momento que eu joguei o celular longe para me afastar da pessoa. Agora anda com 2 aparelhos. Um é o que ela usa de fato, o outro é para entregar ao bandido. Tá aqui, um feiozinho velho que não funciona e quando eu vou para os lugares... esse aqui escondo, às vezes nem levo, dependendo se eu vou para um lugar que eu possa me comunicar pela internet. Às vezes eu não ando com o celular, quando eu vou para metrô, trem, eu ando com um para poder ter para dar, infelizmente. Na semana passada, o crime que mais cresce no Rio terminou de forma trágica durante um assalto na Ilha do Governador. Soraya Macedo de Lemos, de 17 anos, foi assassinada por bandidos que queriam o celular da jovem. Uma das hipóteses para execução é de que os ladrões ficaram irritados por não conseguirem desbloquear o aparelho. Mecanismos de monitoramento e desativação do celular após o roubo foram criados com a ideia de que, perdendo a funcionalidade de rede e internet, os aparelhos já não despertariam mais o interesse de criminosos. O que as empresas não contavam é que as quadrilhas iriam se aliar a pessoas que entendem de tecnologia e já conseguem reconfigurar tudo do zero. Depois, o destino do aparelho é o comércio ilegal. Pessoas que contribuem para isso continuar
e incentiva ainda mais o roubo. Isso não é nada legal, sempre aconselho a não comprar, se comprar com nota fiscal. A existência de compradores alimenta essa cadeia criminosa. Procuramos um especialista de suporte em celulares. Eduardo afirma que não há no mercado um sistema de bloqueio de celulares que seja 100% eficaz. Segundo ele, ou o sistema é burlado, ou o telefone é desmontado e as peças revendidas no mercado negro. Hoje em dia, a única ação que a pessoa pode tomar é comunicar a sua operadora, e a operadora vai efetuar em 24 horas o bloqueio do e-mail do aparelho, que é a identificação única de cada aparelho. Todo aparelho tem. Esse bloqueio, ele vai atrapalhar a vida de quem roubou o celular. Mas não é garantido que esse celular não vai voltar a ser reutilizado, entendeu? Vamos falar de saúde agora. No inverno, nosso corpo muda de muitas formas e algumas atividades precisam ser feitas de formas diferentes também. Os riscos para o sistema circulatório aumentam, olha só. Não basta recorrer apenas aos agasalhos para aquecer o corpo. A estação exige outros cuidados com a saúde. Quando as temperaturas caem, a pressão arterial e a coagulação do sangue aumentam. E aí o coração fica em alerta, mesmo que muita gente sequer perceba. No máximo a cada 2 anos eu com certeza faço exames. No frio, a alimentação costuma ser mais pesada, rica em carboidratos e gorduras. E esse não é o único problema. Para manter a temperatura sempre a 36 graus, o corpo precisa de mais adrenalina. Alguns estudos têm mostrado que no inverno a pressão arterial ela tem uma tendência a ficar mais elevada. E isso é justificado porque nós temos o sistema nervoso simpático, que é responsável pela liberação de algumas substâncias que promovem a contração das artérias. Os casos de AVC, infarto e arritmia aumentam até 30% nessa época do ano. Mas nem todos os riscos podem ser detectados através de exames de rotina. Fatalidades podem acontecer. O número de mortes súbitas relacionadas às doenças do coração também cresce bastante com o frio. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ricardo está entre os que sofrem nos dias gelados. Ele nasceu com um problema no coração, passou por cirurgias e sente na pele as consequências das mudanças bruscas de temperatura. Eu troquei uma válvula e coloquei uma prótese na veia aorta ascendente. E aí nessa época do ano que o tempo fica um pouco mais gelado, você sente diferença? Sinto. Sinto que eu tenho que fazer uma atividade, uma caminhada, eu sinto mais cansaço, né? Ele faz também um exame de coagulação a cada 2 meses e redobra a atenção com os remédios. Eu tomo um que é para anticoagulação e um que é para controlar o batimento cardíaco e a pressão arterial. Mas não adianta todos esses cuidados se a qualidade de vida for deixada de lado. Afinal, o estresse é um dos maiores adversários do coração. Eles precisam fazer atividade física, rever a quantidade de sal, esquecer o saleiro, tirar o saleiro da mesa absolutamente, reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo de tabaco. Então, isso daí vai beneficiar bastante a saúde do paciente, vai reduzir os níveis de pressão arterial e, logicamente, reduzir o AVC e o infarto. Todo cuidado é pouco, né? Agora vamos falar sobre o crescimento do número de golpes no Brasil. É isso mesmo, os estelionatários arrumam aí uma nova forma de enganar as vítimas todos os dias. Olha só. O pai de família, de 41 anos, teve os dados pessoais roubados por estelionatários há 9 anos. E um dia descobriu que era dono de 3 empresas no estado do Espírito Santo. Nunca nem tive no estado do Espírito Santo. Eu sou pedreiro, sou operador de empilhadeira, sou motorista de caminhão, sou mecânico industrial. O homem não faz ideia de como teve os dados pessoais roubados por criminosos. Ele acredita que isso possa ter acontecido por meio de um currículo. Por ser considerado um empresário, o trabalhador tem dificuldade de conseguir emprego e, quando consegue, não tem seus direitos reconhecidos. A última empresa agora que eu trabalhei, que eu consegui uma oportunidade, eles me falaram que eu tinha algo no meu CPF.
Então, eles me dispensaram. Casos como esse são muito comuns e têm feito cada vez mais vítimas. Segundo dados do Serasa, a cada 16 segundos acontece uma nova tentativa de golpe no Brasil. Só em janeiro deste ano foram registrados 161.067 ações desse tipo por parte de criminosos. Entre os principais tipos de golpes aplicados pelos estelionatários está a abertura de empresas com dados pessoais roubados. Essas empresas servem de fachada para a aplicação de golpes no mercado. Outras ações comuns praticadas por estelionatários com dados de pessoas físicas são a confecção de cartões de crédito, aberturas de contas correntes, aquisição de produtos como celulares em lojas físicas e virtuais. O cidadão tem que ser cauteloso no uso dos seus dados. Ele não pode fornecer os seus dados em qualquer site, em qualquer loja. Ele tem que ter um mínimo de informação a respeito da loja ou do site em que ele está disponibilizando seus dados, porque os dados podem ser mal utilizados, podem ser inclusive comercializados no mercado negro. Caso você seja vítima, procure tomar alguns cuidados o mais rápido possível. O cidadão tem que tomar algumas providências. A mais importante é registrar a ocorrência. Ele pode retornar naquela instituição financeira, na junta comercial, para tentar anular, tornar sem efeito aquele uso indevido do seu nome. Administrativamente, ele pode e deve procurar o judiciário, inclusive juizados especiais em que não é necessário contratar advogado. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. E vamos então para a reportagem do dia. Nem sempre um alimento é o que parece ser, viu? Por trás de uma aparência normal podem morar perigos. Alguns alimentos possuem toxinas capazes de matar. Vamos ver. Eles têm fama de perigosos. Eu não confio em maionese caseira porque vai ovo cru, né? Podem causar pequenos sustos. A minha sobrinha engasgou com uma bala. Ou problemas graves. Peguei uma bactéria e foi muito difícil para combater ela. A verdade é que alguns alimentos podem ser verdadeiras armadilhas. Um bom exemplo disso é a mandioca. Tanto a brava quanto a mansa, também conhecida como mandioca de mesa, tem toxinas naturais, ou seja, substâncias químicas próprias da composição desses alimentos. Elas contêm um ácido chamado ácido cianureto. Esse ácido ele é tóxico, pode fazer mal para o nosso corpo e até mesmo levar à morte. A diferença das duas é que a mandioca de mesa que a gente consome, o ácido, além de a quantidade dele ser menor, ao cozinhar ele já é eliminado. Alguns tipos de cogumelo também podem conter componentes perigosos. Além de problemas gastrointestinais, alguns podem causar até alucinações. Ele atinge o sistema nervoso e ele pode ter uma série de consequências, né? Cada um é que, assim, são várias substâncias químicas, cada um pode agir em determinado ponto, modo de ação ali dentro do sistema nervoso. O baiacu é pouco utilizado na culinária brasileira, porém o peixe é muito apreciado no Japão, onde é conhecido como fugu. Apesar de saboroso, o pescado contém veneno em vários órgãos do corpo, uma defesa natural contra predadores. A toxina também pode ser fatal se ingerida por humanos. E aí, nunca ouviu falar do tradicional arroz com pequi? No caso do fruto típico do cerrado brasileiro, o problema é outro. Para quem não sabe, tem muitos espinhos. Então, às vezes, a pessoa não conhece, vai morder a fruta e acaba se ferindo, se machucando. O ruibarbo é uma planta com poderes digestivos, mas se consumida em excesso... Ele tem uma quantidade de uma substância chamada oxalatos. Ele pode se juntar ao cálcio e aí ele vai causar uma hipocalcemia, quer dizer, diminuir os níveis de cálcio no sangue. E esse oxalato de cálcio, ele é responsável por formar alguns dos cálculos renais. A maionese caseira também divide opiniões. Tem o risco do caso de utilizar o ovo cru, né? Não necessariamente que o ovo vai estar contaminado com a salmonela, mas ele pode estar contaminado. Além do fato de haver manipulação e depois da manipulação não necessariamente aquele produto vai ficar numa temperatura adequada.
A salmonela também pode se manifestar nos brotos de feijão. A bactéria contamina as plantas expostas a altas temperaturas ainda no solo. Para eliminar o risco de contaminação, basta cozinhar o alimento. Eles têm diferentes formas, cores, tipos e são muito nutritivos. Eles têm vitaminas do complexo B, C, D. Eles têm diversos minerais como fósforo, cálcio, ferro. Tem fibras que ajudam no processo digestivo. Mas nas ruas... Eu não como cogumelo de jeito nenhum. E essa desconfiança tem alguma razão. Dentro da família dos cogumelos, alguns podem causar reações graves e até levar uma pessoa à morte. A gente tem um exemplo daquele cogumelo vermelho, né, que é muito comum no pasto, né, com boi. Então a pessoa geralmente ela vai ter náuseas e vômitos decorrentes da ingestão dessa substância. Mas calma, tem muito cogumelo suculento e que faz bem. Nesta fábrica no interior de São Paulo, são produzidas até 20 toneladas de cogumelos por ano. Entre eles, alguns dos mais consumidos hoje em dia: shiitake, shimeji, Paris. Eu não sei se é por causa do boom do restaurante japonês, começou a ficar mais em evidência os cogumelos. A produção de cogumelos é feita de forma bem artesanal. Basicamente é em serragem misturado com farelos, farelo de trigo, farelo de milho, farelo de soja, farelo de arroz. Aí não vai nenhum outro tipo de aditivo agrotóxico, defensivo, é tudo natural. E depois a gente coloca o fungo. Esse branco que vocês estão vendo parecendo algodãozinho, nada mais é do que o fungo do cogumelo shimeji aqui. Depois de crescidos, os cogumelos são retirados do vaso e embalados para consumo. É só comprar os do mercado que são os comestíveis, não tem problema nenhum. E uma última dica: a maior parte dos cogumelos não precisa ser lavada. Se porventura tiver alguma serragem, a gente pede só para dar uma limpadinha, com exceção do champignon. Ela tem um outro processo produtivo que vai uma terra de cobertura. Então o champignon tem que lavar. Sabe esses filezinhos branquinhos de peixe saindo assim bonitos, fresquinhos? Pois é, são resultado de um corte delicado e minucioso. O peixe baiacu é esse aqui, muito comum na costa da América do Sul. Ele fica gigante, inflado, quando se sente ameaçado. Até por isso ganhou o apelido também de peixe-sapo e peixe-balão. Não é só essa deformidade que faz do baiacu um peixe famoso no mundo inteiro. Ele também é conhecido por ser venenoso. É preciso muito cuidado e preparo para mexer num peixe desses. Por isso nós viemos a um tradicional restaurante japonês para conversar com um sushiman experiente no assunto. Ele vai mostrar como é possível eliminar esse veneno para que a gente possa experimentar a carne do baiacu com segurança. Shigeru Hirano é japonês e mexe com baiacu há 33 anos. Ele diz que o peixe é perigosíssimo se não for bem limpo da maneira correta. Às vezes, caso raro, mas mesmo assim, de vez em quando, sem querer, pode acontecer desastre, né? Lá no Japão, o baiacu recebe o nome de fugu. Naquele país é preciso até ter uma licença especial para se limpar o baiacu. Eu já vi restaurante fechar restaurante com esse caso assim. Não é apenas perder a diploma, né? Nunca mais pode exercer profissão de sushiman. Isso acontece por causa da tetrodotoxina, uma substância tóxica que o baiacu carrega e usa para se defender. Hoje a gente conhece ela como uma das substâncias mais tóxicas, porque uma pequena quantidade é capaz de levar a óbito. Então, por isso, da preocupação do consumo desse tipo de peixe. A toxina ataca o sistema nervoso central.
Ela começa primeiro a boca ficar amortecida, às vezes começa até a ter debilidade para se locomover, andar, porque ele vai atingir toda a questão do sistema nervoso, locomoção. E o grande problema dele é quando há a musculatura que faz todo o sistema respiratório funcionar, ela começa a parar. Aqui no Brasil, não é tão fácil encontrar o baiacu para comprar. Chigueiro desconfia do motivo. Eu perguntei para a peixaria, se é meu amigo, ele falou, Chigueiro, eu tenho medo de vender. Tem gente que não sabe realmente o verdadeiro perigo do peixe, limpa peixe, estão servindo. A gente quer saber se, diante de tanto perigo, vale a pena comer. Como é que a gente começa então, Chigueiro? É importante reforçar. Chigueiro tem muita habilidade com isso. Não dá para tentar fazer igual na cozinha de casa. O veneno está em diferentes partes do peixe. É preciso cuidado para não contaminar as áreas neutras. Esse daqui é veneno, 100% veneno do baiacu. Agora é hora de cortar os filés bem fininhos para servir assim, cru mesmo, como uma boa comida japonesa. Bom, muito bom. Mas só se for assim, de maneira bem segura. Bom, muito bom. Daqui a pouco a segunda parte dessa reportagem incrível e impressionante, né? Ver quais são os alimentos que escondem segredos mortais. É isso mesmo. Você certamente não sabia, mas alguns alimentos podem sim matar. Uma receita vinda do outro lado do oceano que faz muita gente salivar. Já ouviu falar em frango ao molho pardo? O prato tem esse nome porque é preparado com o próprio sangue do frango, o que garante esse molho de cor escura. Essa tradição de cozinhar com sangue, aqui no Brasil, ela é originária de Portugal. Mas de onde veio essa ideia de usar sangue na comida? A resposta está lá atrás, na história. Há alguns séculos, a oferta de alimento era muito menor do que a de hoje. A ordem era aproveitar o animal por inteiro. Não dá para se imaginar que 200, 300, 400 anos atrás se tinha tanta preocupação com o sabor. Era mais pela utilidade de usar aquele ingrediente e aproveitar todo o animal. Assim nasceu o frango cozido e refogado num molho bem temperado que tem como base o sangue da ave. O frango ao molho pardo é também conhecido por galinha à cabidela, como na culinária portuguesa. O prato é feito em todo o Brasil, como mostra a repórter Ellen Oliveira. 1 litro de óleo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o frango a molho pardo é sucesso garantido nesse restaurante há quase 70 anos. Fazer o frango ao molho pardo não é tão difícil. Primeiro é preciso fritar os pedaços em muitos temperos e ferver em água. A receita então recebe o principal ingrediente, o sangue. Misturado na farinha de trigo, ele é colocado no caldo. A dona Maria de Lourdes prepara essa iguaria aqui há 31 anos. Tá pronto o molho pardo. Em meia hora, o prato está na mesa. O prato é o orgulho do dono. A família dele comanda o restaurante há 3 gerações. O cliente traz a panela dele, a gente coloca o frango e ele leva para casa para poder almoçar ou jantar em casa. Mas será que consumir sangue com os alimentos não representa risco à saúde? O assunto gera controvérsia. Em Belo Horizonte, não tem regulamentação para usar o sangue como ingrediente na culinária. E o frango ao molho pardo está liberado. Segundo este microbiologista do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo, os riscos de contaminação por causa do uso de sangue na comida são os mesmos da carne crua. Se for de boa procedência e cozido em altas temperaturas, pode-se comer o molho à base de sangue sem medo. O frango ao molho pardo sumiu dos cardápios de alguns estados nos últimos anos. No caso de São Paulo, assim como em Minas, a venda de sangue in natura não é regulamentada. Só que a Coordenação de Vigilância em Saúde paulista não permite o uso de sangue sem origem comprovada.
Por isso, os chefes de cozinha praticamente não conseguem mais preparar a receita nos restaurantes paulistas. Frango ao molho pardo, só com muita criatividade. A criação do chefe Zé Brasil quer preservar a cor do molho, vermelho escuro, quase marrom. Para isso, o segredo da receita é o açaí. O açaí é um vermelho escuro, cor de terra, um roxo, quase o que um roxo. E essa cor é a cor do sangue também, né? Quando tá cozido, ele fica escuro, né? Também fica bem escuro, parecido com o açaí. Vamos para a cozinha, então? Primeiro, os pedaços de frango, temperados com limão e sal, são dourados no óleo. Chega a hora do molho de tomate e da polpa de açaí. Deixa tudo ferver um pouco para engrossar e pegar bem o gostinho. Olha que prato bonito! Frango ao molho pardo sem sangue de galinha. Para acompanhar, mandioca na manteiga. O nome não engana, mas a aparência sim. A mandioca brava é bem parecida com a comum de mesa, também conhecida como aipim e macaxeira. Mas a chamada de brava não ganhou o nome à toa. Ela é rica em um ácido chamado cianídrico, que libera uma substância venenosa chamada cianeto. Ela vai agir na cadeia respiratória, então ela pode levar a um óbito. A mandioca brava ela é utilizada pelas indústrias para fazer farinha, polvilho. Então tem todo um procedimento para tirar o ácido dela, para poder ser consumido. É da mandioca brava que também se extrai o tucupi, líquido amarelo muito popular na culinária do norte do país. Ele precisa ser fervido de 3 a 5 dias. O tucupi é delicioso, dá para colocar, comeria direto no café, no almoço e no jantar. Da folha da mandioca também se faz a maniva, uma massa que é a base para a maniçoba, uma comida de origem indígena. Hoje aqui no Pará é uma comida muito típica, todo mundo procura, até os turistas. A maniçoba é uma espécie de feijoada do norte, onde o feijão preto é substituído pela folha da mandioca brava. Leva carne de porco e muitos temperos. Antes de ser consumida, a maniva também precisa passar por altas temperaturas. São necessários pelo menos 7 dias no fogo para liberar totalmente o veneno. A gente tem que ter esse cuidado de cozinhar ela bastante dias. Depois a gente vai acrescentando ingredientes e vai sentindo esse cheirinho durante a semana, até ficar pronta e a gente se deliciar. Depois é só servir com arroz branco para a família. Foram 21 trilhas sonoras de novelas e vários sucessos nacionais e internacionais. A gente está aqui com a cantora Marina Elali nesse pequeno banquete digno de casa de vó, né, Marina? Tem uma saladinha de maionese, tem aquela cara de almoço em família. E esse daqui que é um dos seus pratos preferidos, né? O ovinho frito com geminha mole. É isso mesmo? Você gosta muito? O ovinho, eu me lembro muito da minha avó quando eu era pequenininha. Que toda vez que eu tava meio doentinha, assim, tava ficando meio gripada, aí a vovó fazia assim, vou fazer um ovinho frito pra você, que é pra você ficar forte. Eu gosto quando ele fica mole. E é exatamente dessa forma que o ovo se torna um alimento perigoso. A gema mole, ela não atingiu ainda a temperatura adequada para acabar com a salmonela se ela estiver lá. A salmonela é uma bactéria que pode causar diarreia, vômito, febre e náuseas. Por causa disso, em São Paulo, desde 1999, uma lei estadual proíbe a venda de ovo com gema mole em bares e restaurantes. A recomendação é que a temperatura do alimento chegue a no mínimo 70 graus Celsius. Um alimento com que a Marina sempre toma cuidado é a maionese. Eu não posso comer uma coisa no meio da rua que de repente eu passe mal, porque quem vai fazer o show, né? Não dá pra arriscar, né? O grande problema da maionese é ela ficar exposta por muito tempo.
Se ela estiver numa temperatura de 10 a 21 graus, ela pode ficar no máximo 2 horas exposta e tem que prestar atenção também no tempo, se está muito quente, né? Se está exposta ao ar, está muito calor. E se a maionese for feita em casa, o risco de contaminação é menor? A caseira, como o ovo é cru, tem grandes chances de ter a proliferação e de você ser contaminado pela salmonela. No caso da maionese, a versão industrializada é melhor que a caseira. Os ingredientes passam por um processo de pasteurização, ou seja, são aquecidos e resfriados, o que mata todas as impurezas. Essa aqui eu sei que o Domingo Espetacular preparou a melhor maionese do Brasil. Essa tá segura, né? Essa aqui a gente vai provar. Tem que prestar atenção realmente no que se come e onde se come, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. O IBGE mudou a estratégia para realizar algumas pesquisas e vai distribuir e-tickets para as pessoas responderem as perguntas quando puderem. O sistema ajuda também a evitar fraudes. O agente de pesquisa do IBGE é quem leva o questionário até os moradores. Além de carregar esse dispositivo móvel, que é onde eles anotam as respostas, eles agora vão carregar também esse e-ticket, que dentro tem um código, e isso vai dar autonomia para a pessoa responder quando ela puder. Tem mais praticidade, né? Eu acho que é mais eficiente também. 3.000 e-tickets destes vão ser distribuídos em Goiânia. O Hugo vai responder pelo celular mesmo. Achou muito mais prático. Com a disponibilidade da internet, você fica à vontade para fazer o horário que melhor lhe convém. No interior, os e-tickets vão pelo correio. O próximo censo vai ser só em 2020. Por meio do censo, governos locais, o governo federal, governos estaduais, governos municipais podem planejar e executar todas as suas políticas públicas. E olha, um exame inédito na América Latina e que está disponível no Brasil representa a esperança para muita gente que enfrenta o câncer. Por meio do mapeamento genético é possível identificar características muito específicas de cada doença. O que para muitos de nós parece grego, para estes pesquisadores é uma luz no fim do túnel. Todos estes números e letras estão por trás de um novo exame. Ele está ajudando os médicos a entenderem melhor cada tipo de tumor. É que um mesmo câncer, o de pulmão, por exemplo, pode ter características diferentes de pessoa para pessoa. E quando os médicos sabem exatamente o que estão tratando, as chances de cura do paciente são bem maiores. Se você consegue identificar dentro de uma população aqueles pacientes que, ao invés de serem tratados como a maioria dos pacientes são, mas por portarem características especiais do seu tumor, são tratados de maneiras específicas ou de maneira específica, esses pacientes têm mais chance de cura, evidentemente. O novo exame começa nesta estufa, em que a pesquisadora extrai o DNA do tumor que vai ser analisado. Depois ele segue para este equipamento. Passa 26 horas sendo processado. Os dados vão parar neste computador. O sistema separa uma lista de variações genéticas suspeitas e pesquisa os antecedentes de cada uma, se elas já apareceram em outros casos e relacionados a quais tipos de tumor, até achar a culpada ou as culpadas. Ele ainda sugere os remédios mais eficientes. Na interpretação dos resultados desse exame, a gente usa uma plataforma de inteligência artificial que nos auxilia na identificação de estudos clínicos que sejam relevantes para o tratamento de cada tipo de câncer com base nas alterações genéticas encontradas. Para cada tipo de câncer existem vários tratamentos. O novo exame, então, ajuda o médico a escolher uma prateleira de opções qual remédio vai funcionar melhor e aumentar as chances de cura. A principal indicação desse tipo de exame são naquelas situações em que não houve uma boa resposta aos tratamentos ditos de primeira linha, né? Para cada tipo de câncer há indicações de tratamentos de primeira linha, e naquelas situações em que não houve uma boa resposta, talvez esses sejam os pacientes mais beneficiados por esse tipo de exame. A estimativa é de que ao fim deste ano tenham sido diagnosticados quase 600 mil novos casos de câncer no Brasil. A maioria de pele, próstata, mama, intestino e pulmão. No Brasil, o exame é oferecido em uma rede particular de laboratórios. O menos complexo, que analisa 72 genes, sai por R$ 5.200. O ampliado, capaz de avaliar as alterações em 366 genes, não sai por menos de R$ 8.000. O resultado é analisado pelos médicos do laboratório. O laudo
saem em 15 dias. Então a tecnologia vem ajudando e o barateamento, acho que a gente pode olhar isso para o futuro e ver que daqui um pouco a maioria desses exames hoje, considerados muito caros, vão estar disponibilizados para a população. Que bom, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. E agora você vai ver mais um episódio da série especial sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial e entender por que os combatentes brasileiros são tão queridos na Itália. Seu Giovanni tinha pouco mais de 4 anos quando o exército alemão invadiu a casa dele. Naquela manhã, ele viu 14 homens sendo executados. À noite, seria a vez das mulheres e das crianças, mas os soldados brasileiros chegaram e expulsaram os alemães. Ele conta que o pior dia da vida dele se transformou no melhor. Ganhei dos soldados brasileiros 2 presentes muito doces, a liberdade e o chocolate. A liberdade e o chocolate. É que a bandeira do soldado brasileiro ia muito além de libertar a Itália do nazismo e do fascismo. Primeiro de tudo, era preciso ter respeito pela população italiana. Dava roupa para ele, dava sapato, tudo já usado. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. Com o fim da guerra, em maio de 1945, os pracinhas começaram a voltar para o Brasil. Vocês foram recebidos como heróis. Como herói naquela época. Depois, nós fomos esquecidos como um João Ninguém. Foram brasileiros que lá atrás, em 1944, 1945, garantiram que hoje nós pudéssemos ter um mundo livre do terror do nazifascismo, pudéssemos ter um Brasil grande, pudéssemos ter um Brasil livre. Só não retornaram os 465 pracinhas que foram mortos e enterrados em um cemitério na cidade onde fica Monte Castelo. Os corpos dos soldados brasileiros já não estão mais aqui. Restaram apenas as 465 placas com os nomes de cada um. Em 1960, os restos mortais foram transferidos para o Rio de Janeiro. Restou apenas o corpo de um militar, que está enterrado no túmulo do soldado desconhecido. O antigo cemitério se transformou neste monumento, uma homenagem aos pracinhas brasileiros. Quem cuida do local é Mário, filho de pracinha. Felizmente o Brasil, mesmo depois de 70 anos, 73, nesse momento da libertação da Itália, no Brasil ainda prevale a visão que os brasileiros foram aqui para passear, e isso sinceramente não foi. Para tentar fortalecer os laços de amizade entre os dois países, o Ministério do Turismo e a Embratur promoveram na Itália um evento para incentivar os italianos a virem conhecer o Brasil. E fazer com que isso anime os povos dos dois lados a fazerem mais coisas juntos, né? E essa ideia desse festival de música clássica, de literatura, todas essas coisas que nós estamos buscando, de aproximação entre dois povos, passam a acontecer sobre uma coisa sólida, que é o compromisso das vidas das pessoas que foram perdidas pela defesa da liberdade, da democracia e da vida. Os brasileiros aqui na Itália, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália, foram considerados os verdadeiros libertadores desse país. Então, com isso, eles entraram nos corações das pessoas e isso é repassado de geração em geração. E amanhã mais uma parte dessa história aqui no RF com você. E temos as participações, aliás, eu recebi muitas participações, muitas pessoas falando, Marielle, melhoras da gripe, eu também espero, viu? Realmente, essa semana, segunda-feira, a temperatura caiu aqui em Limeira, no interior de São Paulo, aliás, caiu em todo o Brasil. Nós iniciamos o RF com você da semana falando aí sobre o clima, né? Que caiu em
todas as regiões aqui do Brasil e me pegou de surpresa aí, viu? Não tinha tomado a tal da cartilagem de tubarão para melhorar a minha resistência. Enfim, tô me tratando, tô me cuidando e logo, logo eu melhoro, a minha voz inclusive melhora. Vamos então para as fotos do dia? Vamos lá. As participações, o momento que eu tanto amo. Momento de mandar um beijo e um abraço para o Jorge, de Juazeiro, Bahia. Super beijo para você, ligadinho aqui no RF com você. Beijão também para Maria, de Barra do Corda, Maranhão. Super beijo, viu, Maria? Maria Luzia, de Almenara, Minas Gerais. Uma mineira participando aqui do RF com você. Super beijo. A Vera, de Redenção do Gurgueia, Piauí. Beijão, Vera. O Vicente, de Fronteiras, Piauí. Super beijão para você também. Ótima quarta-feira. Ione e Juliene, de Serrolândia, Pernambuco. Super beijo, acompanhando o RF com você nesse horário de almoço. O Edu, de Simões Filho, Bahia. A Ana Lúcia, de Castelândia, Goiás. Super beijão, viu? Estefânia, de Timbaúba, Pernambuco. O Brasil ligado no RF com você. Quanta felicidade. A Gleison, de Bocaina, Piauí. Wellington, de Paraibuna, sempre participando. Beijão. Maria Luzia, de Almenara, Minas Gerais. Beijão também. Manuel, de Vitorino, Bahia. Abraço para o Wesley, sempre participando aqui de Cipó, Bahia. Eu preciso dar uma volta pela Bahia, viu? Tantas participações em Minas Gerais também. Moisés, de Grão-Mogol, sempre participando do RF com você. Gente, amanhã, deixa eu já contar o que a gente vai fazer amanhã. Tem mais foto? Tinha mais foto? Eu não vi. Rail Evaldo, de Chaval, Ceará. Beijão, Evaldo. Agora sim. Finalizaram as participações, eu recebo tanto amor, tanto carinho dia a dia. Isso que faz eu seguir, viu? Mesmo aqui gripadinha, resfriada, estou aqui apresentando o RF com você. Amanhã, gente, tem uma reportagem incrível. Vamos receber uma médica aqui para falar sobre dor de cabeça. Quem nunca teve dor de cabeça? Fala pra mim. Estima-se aí que na nossa vida, pelo menos 80% da população, se não teve, ainda vai ter um dia dor de cabeça, viu? E um dos problemas, sabe qual que é? Aqui, ó. Rede social. Você fica olhando muito aí as redes sociais, noite e dia e noite. Inclusive, nós falamos aqui, né, com uma oftalmologista, que é o problema do século, né? A pessoa fica vidrada aqui na tela, ou da TV mesmo, do celular, do tablet, do computador e acaba tendo miopia, problemas na visão. Isso está acontecendo, gente, com crianças também. E a dor de cabeça também pode ser por isso. Por você ficar muito tempo aí vidrada em celular. Então, amanhã é o tema de amanhã do RF com você. Você não pode perder, viu? Eu fico por aqui. Super beijo, espero você. Até lá, fiquem com Deus.